Estamos aqui em Valença, Bahia, dia 23 de julho de 2023. Estamos aqui na orla fluvial do Rio Una. Valença é uma cidade que fica no Baixo Sul da Bahia. Valença é uma cidade que o município agrega uma quantidade representativa de agricultores, e a vegetação de seringueira, cacaueiro, cupuaçuzeiro, açaizeiro, pupunha, urucunzeiro. Nós temos também o dendezeiro, e existem ainda, graças a Deus, talhões de remanescente da Mata Atlântica. Essa região aqui é uma região da orla do Rio Una. Valença, ela tem a cidade, a topografia plana, e a topografia é movimentada, ondulada. E aqui nessa artéria nós estamos no local aonde a topografia é plana. Essa parte aqui de baixo se caracteriza como regiões que na época do verão, na zona urbana, as temperaturas são altas e as residências necessitam de utilizar com frequência ou ventilador ou ar-condicionado. E eu moro aqui em Valença, Bahia, ali no Bate Quente, que é o bairro, na rua Glicério Tavares, próximo ao IFE Baiano. E a temperatura ali, em função da existência de vasta cobertura vegetal, arbustiva, arbórea e herbácea, graças a Deus ali na minha residência nós não temos necessidade de utilizar ar-condicionado. Apesar de existirem dois instalados, mas dificilmente a gente usa. E nas proximidades da nossa casa existem árvores, e estas árvores é que trazem a refrigeração natural do nosso quintal. Bem, a zona urbana de Valença, Bahia, apesar de o município estar no contexto de Mata Atlântica, a quantidade de árvores que existem na zona urbana deixa a desejar. E aqui nós temos uma área gramada na orla fluvial do Rio Una, que deve ser implantada uma muda de uma espécie arbórea. E nós temos asfalto, não é isso? Calçadas. E aqui o outro lado da orla do rio, e a gente observa que não existe arborização. O que deve existir uma arborização efetiva, com a implantação de espécies que sejam endêmicas à orla fluvial do Rio Una, e calçada intercalada com gramado. Essa artéria aqui já aconteceu ou aconteceram enchentes, habilizado com asfalto e calçada. E Valença tem o IFE Baiano com curso técnico em meio ambiente, agroecologia e agropecuária. Portanto, existe também CEPLAG, Bahiaté. É necessário que a Secretaria do Meio Ambiente de Valença faça um trabalho de consulta à população. Isso deve ser em todos os municípios do Brasil, para se
fazer uma construção participativa do conhecimento e da urbanização desses espaços, porque nós estamos vendo aqui excesso de calçadas, não existem mudas de árvores, existe uma árvore endêmica da Mata Atlântica que chama Juerana, que esse local aqui é o local ideal para se plantar uma muda da Juerana. E nós temos aqui essas infraestruturas que geram muito calor, aliado à calçada sem projeto de arborização. Isso aqui vai otimizar a geração de ilha de calor em Valença. Imaginemos pedestre aqui nos horários de maior insolação, na época do verão. Vai ser uma situação de excesso de calor. Por que, então, que apesar de Deus ter criado o rio Una, e por que que ele criou a vegetação da orla fluvial dos rios e, claro, criou também a vegetação da orla fluvial do rio Una? E por que que nós agora resolvemos suprimir, cortar toda a vegetação dessa orla do rio Una em Valença, Bahia, e uma precipitação mínima que deu aqui, a calçada já está com essa lâmina de água. Agora imaginemos quando acontecer uma precipitação maior de regime de chuva, essa calçada vai ficar alagada e o asfalto impermeabiliza o solo urbano. Aquelas árvores ali não vão compensar a falta de árvore aqui, porque o calor que vai ser gerado nessa calçada é local. Há necessidade de se repensar um projeto desse, principalmente porque existe um IFE Campus Valença, o IFE baiano, que tem um curso técnico de meio ambiente, agropecuária e agroecologia. O que é que nós esperamos e o que é que nós vamos deixar para a geração das crianças, dos jovens, dos adolescentes e da nossa própria geração? Um projeto onde não existe o componente arbóreo, arbustivo, nem herbáceo. Esta calçada, ela deveria estar intercalada com gramado e ocupada com árvores endêmicas daqui da região da orla fluvial do rio Una, e cerca viva aqui na frente deste arrimo, cerca viva, pois as árvores, elas são indispensáveis na zona urbana de qualquer município, para que nós possamos ter ar refrigerado, para que nós possamos combater a poluição sonora, porque as árvores reduzem a poluição sonora, e também nós precisamos de árvores para abrigar a biodiversidade regional, as aves, e nós necessitamos das árvores porque elas interceptam as águas da chuva, o que impede alagar essas calçadas, essa artéria aqui, o asfalto. E necessitamos das árvores porque elas retiram, elas sequestram o gás carbônico, que é gás de efeito estufa, no processo de fotossíntese, e libera oxigênio. Isso nós aprendemos em ciências. E a minha neta, ela tem 10 anos, a Maria Beatriz, e ela já está estudando tudo isso que nós estamos falando aqui. Então é necessário que a população possa ser consultada, porque
vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da República, são todos funcionários públicos. E nós, como cidadãos, nós devemos ser convidados. A sociedade precisa ser convidada. E um projeto desse precisa ser apresentado com antecedência, se fazer uma prévia, apresentar ainda na planta, na maquete, essa proposta, porque não justifica agora esse mês, com tanto vendaval no Rio Grande do Sul, que causou prejuízo de 100 milhões de reais, e a retirada das árvores da zona urbana favorece ao surgimento de vendavais. E aqui o que restou, esta árvore demonstrando um estado vegetativo muito pífio. O estado vegetativo aqui é péssimo, o que restou. E ainda assim, o que fizeram? Acabaram de assinar o atestado de óbito, de morte desta árvore, porque não se pode colocar a calçada, pavimentar a projeção da copa das árvores na zona urbana, porque isso aqui impede que as águas da chuva se infiltrem no solo, excesso de calor, porque a luz do sol incide na calçada e reflete na copa da árvore, o que provoca o fechamento dos estômatos, excesso de calor no solo, e a planta começa a ficar sem ter condições de fazer plenamente a fotossíntese. E as árvores que existem nos municípios do Brasil, o tratamento que elas recebem é esse aqui: pavimentação do solo na periferia do sistema radicular e muita calçada, pavimentação que vai promover o aquecimento do ar, que desidrata e provoca o emponteiramento das árvores. E aqui nós observamos que todos os casos de enchentes, vendavais, principalmente aqui no Vale do Rio Jequiriçá, olha a catástrofe das enchentes que aconteceram, enchentes em Laje, Ubaíra, Mutuípe. A própria sede da CEPLAC foi alagada, Ilhéus, Itabuna sofreu com alagamento. E é necessário que Valença, os gestores públicos, possam lembrar que as enchentes que aconteceram no Vale de Jequiriçá parece que não serviu de exemplo para Valença. Aí aqui nós temos esse pátio. Esse pátio deveria ser um bosque, um museu arbóreo com as espécies endêmicas da Mata Atlântica que ainda restam, a coleta das sementes. E por que uma área dessa fica sendo uma ilha de calor que gera calor para a cidade? É necessário que esta área seja beneficiada com um projeto de um museu arbóreo aqui, vivo. Nós já temos aqui 2 espécies arbóreas. Que maravilha essa espécie arbórea aqui. Imaginemos esta área toda arborizada, com cerca viva, com arbustos, com gramado, com espécies endêmicas da Mata Atlântica. E é necessário quebrar, tirar, libertar a planta
dessa prisão que nós temos aqui. Isso aqui não se pode deixar uma árvore dessa com tanta pressão de calçada. É necessário liberar esta árvore, retirar com cuidado. É claro que existem pedras aqui que, pela situação, já não vai poder se tirar. Mas olhe bem, isso aqui é um exemplo para não se seguir no projeto de arborização de uma cidade. Viu aí o que acontece? O sistema radicular, ele passa por cima da mureta que foi feita aqui, da barreira, e procurando solo natural. Então é necessário que a Secretaria do Meio Ambiente possa ter isso aqui. Isso aqui é um estágio, é um aprendizado, né, assim, que todos nós devemos assimilar. Observemos que copa bem estruturada desta árvore. E há necessidade de se observar a época que uma árvore dessa está lançando semente, trazer os alunos do curso técnico de meio ambiente, de agroecologia, de agropecuária, os alunos também de nível médio e fundamental das outras escolas, os alunos do IFE Baiano Campus Valença, que estão tendo esse grande privilégio em estudar o curso técnico de agroecologia, meio ambiente e agropecuária. Precisa mobilizar essa moçada do IFE Baiano, sair das quatro paredes e prestar serviços à sociedade que paga, que nós pagamos impostos, para que esses jovens possam ter acesso à formação profissional. Agora veja, nós temos essas infraestruturas aqui, e cadê as árvores daqui? Cadê as árvores daqui? E quando acabar, a gente quer defender, proteger a Mata Atlântica. Nós devemos transformar Valença, Bahia, numa mata, né, assim, mata urbana, e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os alunos do curso técnico de meio ambiente devem vir para uma estrutura dessa aqui, ó, ginásio, colégio Advento, orientar a direção a captar água da chuva, porque um telhado desse gera muita água da chuva, e o que provoca aquelas poças d'água que a gente está vendo ali. Quando chover mais, vai alagar uma rua dessa. Então é necessário vir aqui fazer uma palestra, convidar, levar para o auditório do IFE Baiano, campo de Valença, Bahia, e fazer uma palestra dizendo que é necessário implantar uma infraestrutura no telhado para captar a água da chuva e evitar o excesso de água livre na rua, que vai provocar as enchentes. E essa calçada, essa área aqui, ela necessita ser arborizada. É um dever que nós temos diante do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Aqui, ó, nós devemos evitar esses casos de blindar as árvores com essa infraestrutura. A árvore tem que ficar livre no solo e intercalado com grama e com mulch, cobertura morta de material de biomassa vegetal. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Agora, quem quiser fazer um teste, venha para essa calçada nos horários de maior insolação e no período de verão. Essa calçada e outras calçadas, e calçadas na zona urbana que não tem cobertura vegetal, sem arborização, geram calor, e isso é que faz com que as águas do Oceano Atlântico vão se esquentando, porque cada metro quadrado de calçada na zona urbana que irradia calor contribui para o aquecimento da atmosfera, que por sua vez aquece
as águas do Oceano Atlântico e nós podemos observar que a calçada, esta área, a orla fluvial do Rio Una, isso aqui era para ser um horto arbóreo, uma densa cobertura arbórea e trazendo também um benefício de quebra-vento arbóreo, porque essa área aqui, quando o homem chegou aqui, não existia calçada, existia a vegetação típica semelhante à mata atlântica, a mata ciliar. Então é necessário a gente reanalisar essas propostas e não podemos nos gloriar com aquela calçada que nós vimos ali, de jeito nenhum. Olha aqui, aqui já é um exemplo prático, solo impermeabilizado. Como que as águas da chuva vão se infiltrar aqui? Não tem condições, então é necessário se fazer, construir calçadas intercaladas com gramado para que as águas da chuva possam se infiltrar no solo urbano, refrigerando o solo urbano, diminuindo as altas temperaturas, principalmente no período do verão, e convidando a sociedade daqui de Valença para arborizar essas calçadas. Uma infraestrutura dessa que tem espaço suficiente aqui para se implantar árvore de porte médio ou porte baixo. Quanto mais Valença suprimir a cobertura vegetal arbórea e arbustiva e herbácea, as temperaturas da zona urbana vão se elevando. E tem mais, as árvores têm maior capacidade de refrigerar o ar do que a superfície de água. A ciência já provou. O corpo de água, como está aqui, tem menos capacidade de refrigerar o ar na zona urbana do que as árvores. Porque as árvores, elas fazem a evapotranspiração, e quando elas eliminam a água em forma de vapor, esse corpo de água retira o calor da atmosfera. Se fosse assim, Deus ia só criar ou só água ou só árvore. Não, ele criou os dois. Então nós necessitamos de uma orla fluvial de Valença, Bahia, arborizada. E a gente deve pedir a Deus sabedoria para que aqui nós temos água de chuva que não pode ser infiltrada no solo. Se fosse calçada intercalada com gramado, essas águas da chuva elas infiltram regularmente no solo devido à ação do sistema radicular do gramado. E também a grama, ela faz a evapotranspiração, apesar de a eficiência é menor em relação às árvores, é de 11 a 12% a evapotranspiração das gramíneas, mas é necessário fazer um conjunto árvore, gramado e arbustos. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Valença, Bahia, 23 de julho de 2023. Território Cherokee, Geórgia, Estados Unidos da América, e 4 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo um passeio em família de 4 dias. Graças a Deus,
estamos visitando algumas cidades, alguns condados, municípios da Geórgia. E estamos testemunhando a preocupação do norte-americano em reconstruir a história junto com a etnia Cherokee. E um local de visitação pública, uma área com a boa preservação ambiental e a integração entre a sociedade norte-americana e a etnia Cherokee. A história conta que essa etnia foi quase exterminada, né? Pelos homens ou mulheres tidas como civilizadas. Mas graças a Deus esse quadro se reverteu e a nação indígena, ela tem seu espaço, seu território, preservando cultura, essa cultura Cherokee. E uma das fontes de renda aqui é o turismo, a visitação, a venda de artesanato. E é necessário nós brasileiros ter isso aqui como um exemplo para o tempo presente de integração entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Philip, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo
eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo. E eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva. E o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós já estamos nesse período de mudança de estação. E as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia. E nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo. O solo tem o gramado. Estão vendo o gramado. E mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto. Está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui. Eles deixam que haja a deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro,
aqui embaixo nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas, e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. Tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva, e vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui, e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha, aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem sempre. Praia de Guaibi, dia 2 de junho de 2023. Quem nos fala é Dacilton Matos dos Santos. Quebra-vento arbóreo aqui na praia de Guaibi, Valença, Bahia. Quebra-vento.
vento arbóreo tem essa utilidade, quebrar a velocidade do vento em região litorânea, graças a Deus. Dia 2 de junho de 2023, nós temos um quebramento arbóreo. Essa proposta deve ser implantada na região litorânea das praias no Brasil, graças a Deus.
Cá também. Parou lá, né? Lá está o outro lá. Os outros tá passando, o meu ficou. Cá também. Parou lá, né? Lá está o outro lá. Os outros tá passando, o meu ficou. Cá também. Parou lá, né? Lá está o outro lá. Os outros tá passando, o meu ficou. Cá também. Parou lá, né? Lá está o outro lá. Os outros tá passando, o meu ficou. Cá também. Parou lá, né? Lá está o outro lá. Os outros tá passando, o meu ficou.
Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, 27 de dezembro, às 6h50. Estou aqui no Patipe. Vim registrar realmente a real situação. E como vocês estão vendo aqui, a casa de bomba.
A Avenida Noide, aí em Feira de Santana, as frentes dos lotes que tem aí na periferia da rodovia era para ser assim, ó, tudo revegetado. Ainda está em tempo de plantar mudas de espécie arbórea para fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, ó, a rodovia, grama, componente herbáceo e árvores frondosas. Árvores frondosas. Essa rodovia Noide lá em Feira de Santana, de um lado e do outro, era para cada proprietário de imóvel, de terreno, com apoio de universitário, de curso, de agronomia, meio ambiente, e o universitário ir para a rua e começar cada universitário a contribuir, formar muda de espécie arbórea endêmica e com a forma criteriosa fazer o plantio e circundar as extremidades da rodovia da Noide com essa proposta aqui, ó. Então Feira de Santana vai ter mais chuva e vai se contornar o problema das ilhas de calor. Já pensou a Noide aí em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, com um cordão de árvore de um lado do outro, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? E não só em Feira de Santana, mas outras regiões, o litoral lá em Salvador, que a gente anda ali naquelas calçadas, ninguém vê um cordão de árvore, tipo isso aqui, ó. E o litoral brasileiro também, olha, as árvores no litoral, região de praia, em local adequado, que era de restinga, com essas hileias de árvore, impede as ressacas, que é quebra-vento. Então é necessário estudar, né? Graças a Deus, ecologia, engenharia ambiental, e trabalhar em cima daquela proposta do Odo Primavera. Ele até escreveu um livro, Manejo Ambiental Agrícola. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dacilton Matos dos Santos,
Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Nós estamos fazendo aqui uma avaliação ecológica dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, componente arbóreo diversificado na zona urbana. E o solo está sempre num processo de absorção de água, armazenamento e através das árvores existe a evapotranspiração das águas da chuva e recuperação no processo de sucessão ecológica secundária ou terciária. A gente observa aqui no fundo o componente herbáceo diversificado, que à medida que as árvores vão lançando galho seco, folhas, flores e frutos, esse material vai se decompondo no solo e a vegetação herbácea ela é beneficiada e ela é formada de forma intensa, e a gente observa esse verde no fundo sobre o material que vai sendo incorporado no solo. A vegetação herbácea ela germina, as sementes são germinadas e o solo está sempre coberto. Tanto a cobertura verde, como algumas falhas que aparecem aí meia cinza, isso aí não é solo descoberto, isso aí é matéria orgânica sobre o solo. Vocês estão vendo aí? Esses buracos secos, isso aí é matéria orgânica sobre o solo. Então, para combater enchente em zona urbana, em qualquer parte do mundo, principalmente aí no Brasil, nós devemos trabalhar com essa perspectiva. E aqui não é o poder público que faz a manutenção de gramado, não manda roçar as frentes das casas. Então cada proprietário é que faz a manutenção do seu jardim, que evita jogar lixo nas vias públicas, que desobstrui aquelas canaletas que vocês viram aí a céu aberto. Periodicamente, cada proprietário de casa é que faz a manutenção do seu gramado e da frente das suas casas, né? Que aí no Brasil é o contrário. O poder público gasta muito dinheiro penteando frente de casa, até de pessoas que são de alto poder aquisitivo. Então é necessário ter um trabalho de educação ambiental em todos os níveis culturais, seja de jardim de infância, né, as primeiras letras, o primário, o fundamental, a universidade, o PhD, o doutorado. Todos nós somos carentes de educação ambiental. Então, quanto mais educação ambiental e vivência dessa educação ambiental, menos enchente, menos seca, menos incêndio e menor taxa de aquecimento global. Graças a Deus. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, de Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Estamos aqui na casa da nossa filha Anne Rebeca e do nosso genro Steven. Graças a Deus, avaliando os serviços ecológicos das árvores na proposta de arborização da zona urbana. Essas árvores têm média de 70, 80 anos de idade e elas contribuem com a adubação orgânica do solo, lançando galhos, folhas, flores e frutos. E esse material vai caindo sobre o solo, vai se decompondo e enriquecendo o solo com humus, o que permite uma absorção das águas da chuva e a captação, interceptação das águas da chuva pelas copas das árvores. Isso impede os sinistros das enchentes na zona
urbana, graças a Deus. E eu estou fazendo aqui a coleta desse material já decomposto, a matéria orgânica está sobre o solo, para utilizar na adubação orgânica de paisagismo no jardim aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steve, dos meus netinhos a Chloe e o Philip. Estamos aqui dia 13 de julho de 2022, graças a Deus, um dia ensolarado, e nós estamos na época de verão aqui nos Estados Unidos. No entanto, a vegetação arbórea, ela otimiza a formação de temperaturas amenas e também impede a impermeabilização dos solos. A gente observa que as casas são bastante arborizadas. Isso é um padrão aqui da cultura ecológica do povo norte-americano, graças a Deus. A presença humana ajudando o meio ambiente, eles fazem a cobertura morta, utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa, de forma espontânea, aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Lawrenceville, 27 de junho de 2022, Geórgia, Estados Unidos da América. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A população daqui tem um cuidado especial com a arborização das ruas, gramados, casas que são construídas debaixo de árvores frondosas, como essa aqui da frente, que é uma árvore bem frondosa. Paisagismo em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. O estilo de casas que lembram o princípio da colonização aqui nos Estados Unidos. Em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, eles têm um critério de conservação do gramado sempre aparado, e a diversidade das árvores, a ausência de muro, de cerca elétrica que não existe.
o pinus com o tronco demonstrando a idade avançada. Essa árvore aqui é um pinus e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitada para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela
funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão, as vias são conservadas ali, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo e em 1937 eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho à semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos e toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores com manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente, que
faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada na paisagem, que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui na folha vai direto para o solo.
E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, e bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos,
Vocês estão vendo aqui, ó. Toda a superfície foliar está coberta de água. Graças a Deus, olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Eita, né? Graças a Deus. E a gente observa, infelizmente, no Brasil, algumas cidades que têm essa topografia aqui, que quando chove, é correnteza em plena rua, parecendo rio, a água da chuva não tem onde infiltrar. Não existe uma infraestrutura vegetal como esta aqui, e os carros são arrastados. A gente vê em São Paulo, a gente vê ali no Vale do Jequitinhonha, as casas sendo derrubadas e eletrodomésticos sendo destruído, um prejuízo terrível, as pessoas com a mão na cabeça, gritando, clamando no desespero a Deus, e pessoas morrendo por causa de enchente na zona urbana. E o artigo 225 da Constituição Brasileira é ignorado, não é divulgado, é subestimado por conta de políticas públicas que são alienadas quanto à questão intelectual, científica, ecológica. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais parlamentares, o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, eles ficam vítima do analfabetismo ecológico. Então, é necessário ter um trabalho de alfabetização ecológica em vários quadrantes da sociedade brasileira para que se chegue a esse patamar aqui que nós vemos, a esse projeto de ocupação ambiental da zona urbana com ordenamento territorial e ecológico. Olha o fundo daquela casa e olha a qualidade de uma casa com uma alta infraestrutura, e essa ilha de árvores que está nas proximidades da curva, né, do asfalto. Então as águas da chuva já vão ser interceptadas lá, ó, pelas copas das árvores, que até chegar no solo vai ter que percorrer essa altura imensa, ó, de cima a baixo, vem devagarzinho, devagarzinho, até infiltrar no solo, que por sua vez tem um sistema radicular profundo das árvores e que vai colocar as águas da chuva nas partes mais profundas do solo, abastecendo ou reabastecendo os lençóis freáticos. Olha essa casa, onde ela está. Está ali na sua integridade, bem conservada, e diminui o consumo de energia elétrica, porque uma casa dessa não há necessidade de ligar ar-condicionado. Se ligar, porque o ar-condicionado que eles usam aqui nas casas é central de refrigeração, mas não há necessidade. Não há necessidade dessas casas aqui estar usando central de ar, de refrigeração. Olha onde ela está. Olha aí embaixo, eles ainda plantam, fazem um plantio de gramínea, um anel de gramínea circulando o solo e as árvores. Está aqui, é isso? Para evitar a danificação do sistema radicular destas árvores. Quando não, eles fazem essa prática aqui, ó. Eles varrem as canaletas que estão sendo obstruídas com folhas das árvores, colocam no vasilhame. Eu passei aqui, a dona dessa casa estava fazendo isso. Passei com a Socorro outro dia, e junto aqui, ó. Aqui para concluir
a decomposição e cobrir esse solo. Eles estão cobrindo. Esse solo aqui estava descoberto, essa rampa. Trouxeram todo o material já decomposto e espalharam nessa rampa para evitar a erosão laminar. E aqui, ó, já é uma prática de contenção de erosão laminar, porque a erosão laminar, olha, vejam bem, com toda essa cobertura vegetal, esse solo está sofrendo efeito da erosão laminar. Agora imagine, hein? Mas eles já estão provando que tem realmente conhecimento de manejo de solo na zona urbana. E isso aqui, ou seja, qualquer proprietário de qualquer residência dessas, se tiver a oportunidade de possuir uma propriedade rural, vai dar aula de manejo de solo, né? Porque a gente não pode garantir, mas talvez eles não tenham. Quem tem casa aqui não tem sítio, não tem fazenda, mas vocês viram o manejo do solo. Aqui é essa ilha e a rua prossegue com esse mesmo manejo de solo. Aqui não é gramínea, é uma espécie herbácea de folha larga. Mas agora imagine, tem arbusto, tem árvores e eles ainda plantam gramíneas, formando esse cordão aqui, ó. Vocês estão vendo? Nós estamos vendo? Para evitar o impacto de água da chuva sobre o solo, para evitar a perda de água. E lá no fundo a gente observa o acúmulo de biomassa seca que vai passar pelo processo de reciclagem. Aqui nós temos um arbusto, deve ser da família da goiabeira, e entre a calha e as árvores sempre a gente observa gramados. Quando não, as árvores estão sempre livres de blindagem por conta de calçada, e debaixo das árvores eles têm um cuidado também de manter o solo sempre coberto, ajudando a natureza a conservar o solo coberto. Tem uma senhora ali que está fazendo a poda controlada de arbustos, e ela está ali, a proprietária da casa. Nós estamos vendo aqui, ela está garantindo a manutenção dessas áreas, porque a fiscalização está aqui, aparece, e quando vem notifica os proprietários que não estão fazendo a manutenção. Tá lá, ela tá ali fazendo a manutenção da área, graças a Deus. As residências que estão mais na parte superior, calçada mínima, olha aí, calçada mínima. Eles fazem o contorno da grama, esse contorno aqui, ó, que nós estamos vendo, com uma máquina elétrica que tem um disco que corta a grama entre a grama e a calha, para permitir que a água infiltre no solo. Quando a água desce do céu, que cai sobre a grama, infiltra no solo e escorre. O que escorrer, a calha faz uma muralha que impede o excesso de água escorrer nas próprias calhas. Aí vai infiltrar, a água vai infiltrar no solo. Então tá lá, ó, por trás daquela casa nós temos quebra-vento formado por árvores. Olha a incidência de sombra nesta casa, ó. O sol já se pondo, começando a se pôr, e a casa não fica totalmente
sombreada. Ela recebe sombra de manhã e luz quando o sol vai começando a ficar no centro, né, do céu, como se diz, o sol a pino, meio-dia. Mas a gente não vê parede de casa aqui mofada por conta de excesso de umidade. Então esse é o critério de ordenamento ou ordenação territorial. Isso existe na internet, muitos textos. A extensão rural, infelizmente, o governo brasileiro não está investindo nessas questões como deveria. É claro que tem suas exceções, né? A gente vê ali Belém, a capital das Mangueiras, Maringá, na zona urbana, tem essa preocupação de manter áreas, parques, jardins e ruas arborizadas. Infelizmente, na região de Maringá, a zona rural, a gente chega e a vista aérea é solo descoberto, ocupado com soja, excesso da sojicultura. E eles deveriam fazer esse mesmo critério para cultivar soja. Talhões de árvores intercalados com cultivo de soja. E já existe esse experimento no Brasil, o resultado que eu já vi, texto, já li, graças a Deus, mas só que existe uma predominância da bancada ruralista que, infelizmente, são analfabetos, ecologicamente falando, e aí o que vem a acontecer é que somente o cuidado com o meio ambiente na zona urbana não vai resolver. Aqui existe esse mesmo zelo pelas questões ambientais, tanto na zona rural como na zona urbana. É o mesmo padrão. Eu cheguei e fiquei admirado, porque eu passo aqui, às vezes, e fico olhando as pessoas, proprietários de casa, eles fazendo manejo ecológico e de uma forma consensual, é consensual. Então, existe uma harmonia